Ei pessoal, tudo bom? Eu sou Sol Gomes e esse é o canal Anti-Sol que Mal Acompanhada. Bom, gente, no último vídeo eu falei sobre esse livro aqui, né? Esse livro sagrado, que é o livro sagrado dos muçulmanos, que é o Corão, tá? Então eu expliquei como esse livro chegou às minhas mãos, né? E que eu já li várias vezes, né? Mais de 10 vezes. E eu prometi no vídeo, né, nesse último vídeo, que eu iria falar uma história especial, né, que eu tive com esse livro. Então vamos lá, vou contar pra vocês. Assim que eu acabei de ler esse livro pela primeira vez, eu tive um sonho. E assim, eu lembro que eu estava num lugar, né, parecia até um centro universitário que eu já trabalhei. Então eu estava num lugar, do meu lado estava o diretor da empresa, né, que é muçulmano. E assim, do meu lado, ao meu lado tinha uma pessoa toda vestida de branco, tá? Eu não vi o rosto da pessoa. Então, a pessoa toda vestida de branco. E ela virava pra mim e falava assim, eu só ouvia a voz dela, né, falando comigo, falando assim: Solange, você foi aceita. Você foi aceita. Tá, beleza. Eu, né, acordei. Aí, passados uns dias, eu conversando com ele ao telefone, eu falei assim: olha, eu tive um sonho tão engraçado, sonhei com você. Eu sonhei que eu estava num lugar, né? Aí contei pra ele o sonho, ele falou assim. Eu lembro assim da pausa na voz dele, ele falou assim: Solange, você conseguiu ver o rosto da pessoa? Eu falei assim: não consegui ver o rosto da pessoa. Aí ele falou assim: Solange, então você sonhou com um profeta. Eu falei assim: sonhei com um profeta. Eu falei assim: mas. Falei assim: você sonhou com um profeta. Aí tá, ele tipo assim, ficou todo emocionado, né? Aí tá, passado sei lá, umas 2 semanas, eu. Aí eu já tava conversando, né? Começando a conversar com o pessoal, né? Com os turcos lá que estavam em São Paulo. Eles estavam abrindo uma escola em São Paulo, abriram uma escola, né? Uma escola assim, maravilhosa, tá? E aí eu falei com. Né? Aí estava perto do Ramadã. E aí eu fui, que vinha uma equipe, né? Uma equipe de repórteres, porque eu não sei se vocês sabem, mas durante o Ramadã há uma emissora, né, que tem uma programação especial. Então eles vão em vários países, né, entrevistando pessoas que geralmente não são muçulmanas, mas que falam a respeito dos muçulmanos, com quem eles trabalham e tal, né? Falam da experiência dele. Então eu fui convidada para falar da minha experiência com os muçulmanos, trabalhando com muçulmanos, né? E lá também com os muçulmanos de São Paulo. Então eu fui. E aí o repórter, né? Eu tenho essa entrevista, só que tá lá na outra empresa que eu trabalhava. Eu vou tentar postar essa entrevista, mas eu fico com medo dos direitos autorais, tá? Mas aí o repórter, né, tinha o intérprete e tal, então eu falava, né? E aí quando eu contei o sonho, o repórter ele não conseguiu mais assim falar, ele teve que sair da sala de tanto que ele chorava. E eu assim, eu não tinha dimensão disso, tá? Porque pra mim tinha sido apenas um sonho, né? E aí as pessoas choravam, sabe? Lá de São Paulo as pessoas choravam, né? Aí tá, então eu fui começando a ter uma dimensão, tá? Do que é o Islã, do que é o islamismo e como os muçulmanos tratam, tá?
a forma como eles têm respeito pelo profeta, né? E aí, o que aconteceu? No final do ano, isso foi durante o ano, eu fui lá em maio, eu comecei a conhecer os muçulmanos em maio, e aí o que aconteceu? No final do ano, né, eu saí do centro universitário, né, depois de 15 anos trabalhando lá, eu saí, porque eu já estava trabalhando nessa empresa de mármore e granito com os turcos, também tem um vídeo anterior, aí eu fui para a Turquia. Então quando chegou na Turquia, nossa, eu conheci muita gente, meu Deus, conheci muitas pessoas. E o Ramadã já tinha passado, né, já tinha passado o período do Ramadã, e aí eu conheci várias pessoas, visitei várias escolas, conheci alguns lugares, né? Eu fui para Antalya, né? Ou Antalya, fui a Bursa, Istambul, né? Também. E assim, aí quando eu cheguei lá, eu contava o sonho, né? Porque as pessoas, o programa onde eu tinha participado já tinha passado na televisão, então mais ou menos as pessoas me conheciam, né, gente? E aí eu cheguei lá e as pessoas, eu contava, as pessoas choravam, eu contei isso na escola, né, pro prefeito de Antalya, foi de Antalya, sabe, eu contei esse sonho assim para homens de negócios, e eu vi aquelas pessoas assim emocionadas, chorando. E aí eu tive a dimensão do islamismo, eu tive a dimensão do quanto os muçulmanos eles professam, né, aquela fé. E aí eu por causa desse sonho, gente, eu pude entrar assim. Eu fui a lugares que eu acho que outras pessoas, outros cristãos, jamais jamais irão, tá? Porque as portas simplesmente assim foram abertas para mim. E não apenas por isso, porque eu fui bem tratada na Turquia, tá? Fui bem tratada, fui recebida assim como em São Paulo, fui recebida como irmã, como filha, sabe? E assim, lá quando eles falam irmã, eles falam habla, né? Então eles falavam Solange habla, né? E quando você vai falar um irmão, né? Eu falo fulano de tal, o nome, né? Abi. E assim, foi uma experiência marcante, por isso que eu falo que é uma experiência assim, surreal para mim. Porque, e eu tenho assim eu tenho certeza absoluta que isso foi uma experiência que Deus me deu para quebrar preconceitos, para quebrar paradigmas, tá? Para mostrar que você tem que caminhar com as pessoas. Não há outra forma de você espalhar o bem, de você mostrar o amor de Deus, a não ser caminhando com as pessoas, a não ser tendo exata noção da fé que elas professam. Porque para mim, você pode ter diferença, tá? Aqui, mas o amor, ele encobre isso. Ele encobre e ele te faz conviver com os outros. Então, assim, gente, eu fui recebida assim, em casas muito humildes, mas muito humildes, e fui recebida em verdadeiros palácios. Eu fiquei numa casa que um andar da casa era só meu, era só pra mim. Então eu tinha o quarto, eu tinha a cozinha, eu tinha uma sala enorme, aquelas cortinas lindas, sabe? Uma casa de altíssimo padrão,
mas uma simplicidade, uma simplicidade. E assim, sempre, né, quando eu saía, porque lá as mulheres andam muito juntas, né, e eu cobria, né, minha cabeça, né, cobria, usava saias assim longas que eu acho lindo, maravilhoso, aquelas echarpes maravilhosas. Então eu caminhava com elas como se eu fosse muçulmana também, em sinal de respeito, né? Porque essa é uma outra forma de você demonstrar amor, é respeito. E olha, todas elas, todas as pessoas, eu não deixava de falar que eu era cristã, né? Batista, assim, ó, tem um irmão que é pastor e tal. Então, assim, cresci num lar batista, tá? Sou evangélica, essas coisas todas. Então, assim, mas em nenhum momento eu fui destratada. E assim, a coisa do sonho foi tão forte, eu falo assim com muito respeito, tá? E eu não vou citar o nome do profeta porque também é sinal de respeito, porque quando eles citam o nome, eles falam, né, uma palavra, uma frase, né? Tem em português também, tem em árabe que eu sei falar também, aliás, eu aprendi muita coisa em árabe, mas assim, não vou falar em sinal de respeito mesmo, tá? Então, assim, em nenhum momento eles me destrataram, tá? Em nenhum momento, tá? Eles sabiam do que eu era, da fé que eu professava, porque eu já tinha feito aquelas perguntas todas, né? A respeito do Alcorão lá em São Paulo. Então, então eu ia convidar, eu era convidada assim para ir aos lugares e nossa, em todas as casas que eu fui eu ganhei presentes. Então assim, eu tive que comprar uma outra mala na Turquia para voltar, né, com esses presentes, porque eram muitos, tá, dos mais simples aos mais sofisticados, e eram lindos, tá? E gente, a Turquia, assim, dos países que eu já visitei até hoje, pra mim é o lugar assim mais lindo que eu já fui, sabe? Aquelas mesquitas. Gente, a mesquita azul, ela é de uma beleza. Quando eu entrei lá, assim, eu me emocionei quando eu olhei assim do lado de fora. Gente, a vontade que você tem, pelo menos assim, a minha vontade é de ficar lá dentro daquela mesquita, sabe? De tão linda que ela é. E eu, assim, agradeço a Deus por esse período. Eu nem. Às vezes eu olho assim para trás, eu nem acredito, parece que eu não vivi isso, tá? Mas eu ganhei muitos livros também, li muitos livros, né? Livros em inglês, tenho guardados, né? Até hoje. E assim, tenho muito carinho, né? Essas minhas lembranças, eu quero voltar à Turquia em breve, se Deus quiser. Inshallah, eu quero voltar à Turquia porque foi um lugar que me fez bem, tá? Então assim, não sei porquê, né? Eu tive esse sonho, tá? Porque até então eu não conhecia nada, né, do islamismo, só da TV. E eu quis conhecer, né, de uma outra forma, porque tudo que a gente só vê em televisão, tal, a gente tem que descartar muita coisa. Então a leitura, eu volto a falar da leitura, tá, como um fator assim primordial para você aprender alguma coisa, tá? E perguntar, tá? Porque já dizia aí um ditado que perguntar não ofende. Agora, não é perguntar de qualquer forma, tá? É perguntar com respeito, tá? Então, assim, hoje eu sei, eu continuo tendo amigos, né, irmãos lá na Turquia e em São Paulo também, porque quando eu, né,
Uma vez, gente, quando eu tava voltando da onde? Eu tava voltando da África do Sul. Eu precisava passar uma noite lá em São Paulo. E aí o Fatih e a Meleque, eles assim, deixaram, né? Eu sabia, né, onde eles moravam. E aí eles deixaram, eles não estavam em casa, deixaram a chave na portaria. Eu fui lá, peguei a chave, entrei, dormi lá. Eles chegaram, nossa, bem depois, acho que foi no outro dia de manhã, não lembro certo. Mas assim, eles confiaram a residência deles, a casa deles a mim. Tá? Então assim, eu tenho muito carinho por eles, tenho um amor por eles. E eles assim moram no meu coração, tá? E volto a falar, gente, radicalismo existe em todos os lugares. E o radicalismo não é a religião que faz. O radicalismo parte de nós, tá? Então assim, tem radicalismo em todos os lugares, tá? Então, o que eu peço, tá? Eu não sei, né, das suas experiências, mas o que eu peço é que tenhamos mais tolerância com aquele que é diferente, que pensa diferente, que tem uma religião diferente. Não tem esse negócio de que você entrar, por exemplo, igual aqui no Brasil acontece, você entrar num terreiro lá e quebrar as coisas, como alguns evangélicos, alguns, né, fizeram. Sinceramente, nossa, de uma ignorância tão grande, é de uma ignorância, sabe? E eu tenho umas ideias assim, que vão numa vertente diferente. Continuo evangélico, continuo cristã, batista, porque é uma denominação que eu gosto, tá? Então, e assim, eu penso que a tolerância ela tem que reger o mundo, porque a gente está se destruindo, tá? E é daí para pior, tá? A gente está se destruindo. Nós estamos destruindo o mundo numa velocidade assim que é impressionante, impressionante. Então, sejamos tolerantes, tá? Procuremos aprender, perguntar e caminhar com os outros respeitosamente, tá? Então, se o fulano não quiser, beleza, mas a lição que você deu foi de respeito. Se o outro não quiser, não interessa. A lição que você deu foi de respeito, foi de amor, porque Deus é amor, né? Então, a gente precisa aprender a amar as pessoas. É isso, gente. Foi uma experiência marcante. Ah, e só para terminar, eles ficam assim muito emocionados, ficaram muito emocionados com o meu sonho, por quê? Porque a pessoa que tem o sonho, que sonha com o profeta, é uma pessoa especial. Porque muitos muçulmanos, eles querem sonhar com o profeta, tá? Mas assim, de acordo com eles, ser escolhido para ter um sonho com ele é muito especial. Então, por isso que foi muito especial e eu guardo com amor, com carinho, essa experiência que Deus me proporcionou, tá? Então eu pude estar com eles, né? Então isso para mim foi muito importante. É isso, pessoal. Eu sempre quis contar essa experiência, tá? Nesses encontros, né, de acampamento de promotores de missões. Estamos no período de missões mundiais, né, nas igrejas batistas. E assim, eu sempre quis contar esse sonho nos acampamentos, mas o ano passado eu quis contar, esse ano eu quis contar, mas eu não tive a oportunidade de contar, tá? Porque às vezes eu acho que as pessoas elas têm receio das coisas, né?
isso. Eu aproveito a oportunidade, aproveitei. E que vocês fiquem com Deus, tá? E deixe seus comentários. E até o próximo vídeo. Tchau. Fiquem com Deus.